Bom dia, amados irmãos e amigos. Que a graça do Senhor Yeshua seja sobre todos os irmãos e todos os amigos. São 2h22 da manhã e eu quero estar compartilhando com os irmãos mais uma reflexão da palavra de Deus. Amém? Quero estar convidando os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 8, do verso 22 ao verso 26, que diz: E chegou em Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Amém? Nós podemos observar por Mateus capítulo 11, no verso 20, que o Senhor Jesus pegou todos os seus discípulos e saiu para uma campanha de pregação da sua mensagem do reino, da sua mensagem de arrependimento. E Jesus passou pela cidade de Tiro e de Sidom, e depois de pregar em Tiro e Sidom, ele entrou em Corazim, na cidade de Corazim, e em seguida na cidade de Betsaida. E nesses dois lugares, nos afirma o texto que o Senhor Jesus realizou sinais e prodígios como em nenhuma outra parte. Ele aqui nesse texto, ele diz, começou a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios. Mateus 11, 20. O não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então aqui nós percebemos que Marcos relata quando Jesus está chegando à cidade de Betsaida. Ele diz: E chegou a Betsaida, e lhe trouxeram um cego, e rogaram para que ele curasse esse cego. Nós podemos perceber que o Senhor já entrou em Betsaida, dando demonstração da sua natureza divina, da sua natureza messiânica, com o objetivo de proclamar a salvação, de conclamar o povo dessa cidade ao arrependimento. Ele então dá início curando um homem, mas ciente do que vai encontrar ali, da indiferença que ele vai encontrar naquele lugar. Ele chega para esse homem, tira o homem de Betsaida, leva ele, toma ele pela mão, leva o cego para fora da aldeia, e chega na aldeia, ele vai fazer um milagre de forma distinta do que normalmente o Senhor costuma operar. Se não, vejamos. Nós temos ali em João 9, o grande milagre que Jesus operou em um cego de nascença. Nós observamos
quando analisamos aquele texto, que os discípulos, ao contemplarem, ao caminhando, chegarem até a presença daquele homem cego à beira da estrada mendigando, perguntaram ao Senhor: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? E o Senhor disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi feito assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Convém que eu faça as obras de Deus. E cuspindo no chão, fez lodo com sua saliva, passou nos olhos daquele homem e mandou que aquele homem fosse lá na fonte de Siloé e se lavasse. E o homem obediente foi lá, fez como o Senhor mandou e voltou vendo. Aqui neste caso, o Senhor também usa a sua saliva, mas o texto é claro em dizer que ele cuspiu nos olhos do homem a sua saliva. Ele não jogou no chão, ele não fez lodo. Naquele caso ali de João 9, nós podemos concluir, sem dificuldades textuais, de que se tratava de um homem que nasceu com uma deformação na sua natureza física. Ele nasceu sem os órgãos visuais. Ele não tinha o globo ocular, ele não tinha os canais que ligavam os olhos ao cérebro, proporcionando-lhe o poder de ver, o poder da visão. E tal como nós vemos lá no Éden, que Deus pega do barro para fazer o homem, o Senhor pega a sua saliva e mistura no pó, e isso faz uma simetria com Gênesis. E aqui, o Senhor também usa a sua saliva, mas não apela para o pó. Ele cospe a sua saliva direto nos olhos desse homem. Depois de tomá-lo pela mão, tirando da aldeia de Betsaida. Ele está chegando à cidade de Betsaida. Mas como nós sabemos, o Senhor não parte para nenhuma situação desde que se levanta de madrugada após a sua costumeira oração para fazer o seu trabalho, sem saber o que lhe espera naquele dia, na jornada do dia. O Senhor tinha o conhecimento de tudo. Ele sabia quem eram as pessoas que iam estar no caminho dele. Ele sabia com quem que ele estava andando, fosse aliado seu, o colégio apostólico, ou fossem aqueles que, andando perto dele, se maravilhando com as obras que ele fazia, todavia estavam ali enviados pelos inimigos de Jesus para espioná-lo. Aqui não é diferente, o Senhor sabia onde ele estava entrando. Em uma cidade onde ele iria encontrar uma incredulidade, uma dureza de coração muito forte, que trataria ele e tudo que ele operou naquela cidade, ou então iria operar, com uma indiferença muito maligna. De forma que Mateus, relatando o posterior a essa empreitada que ele faz, começando em Tiro-Sidom, passando por Corazim e Betsaida, Mateus retrata ele lançando em rosto e citando os ais. E nós sabemos o significado de ais na Bíblia. Ais significa uma expressão de prenúncio de um juízo muito ruim. Lá no finalzinho do seu ministério, quando ele vai para Jerusalém e vai dizer aquela dura palavra aos escribas e fariseus, ele começa a dizer: ai de vós, escribas e fariseus. E nós podemos contar ali que ele cita 7 ais para eles. E aqui também ele fala do ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Pois apesar de tantos sinais e prodígios feitos no meio de vós, apesar da pregação, do anúncio das boas novas,
eles trataram com total diferença. Isso não é diferente de outras épocas do passado, nem dos nossos dias atuais. Por isso, nós podemos entender que a retirada desse cego de dentro da esfera de Betsaida tem uma mensagem, é o início de uma mensagem muito forte. Com consequência na maneira como o Senhor vai tratar a enfermidade daquele homem. Então vejamos, ele pega o homem pela mão e tira da terra de Betsaida, e chegando fora da aldeia, ele cospe a sua saliva nos olhos do homem, do cego, impondo-lhe as suas mãos. Olhem, o Senhor poderia dizer uma palavra, como ele fez lá no poço de Betesda, ao dizer àquele coxo, levanta, toma o teu leito e anda. Ele poderia dizer uma palavra, como ele disse ao cego de Jericó, ao perguntar, o que queres que eu te faça? O cego disse, Senhor, eu quero ver. Ele então vê. Mas aqui o Senhor está operando de forma que aquilo vai nos trazer uma mensagem que nos revela coisas importantes para a nossa vida, como revelou para os seus discípulos e para aquele homem e para as pessoas que tiveram conhecimento daquilo, apesar de Jesus ter recomendado que ele não entrasse em Betsaida e muito menos que ele testemunhasse o que fora feito na vida dele. Cuspindo-lhe saliva nos olhos, impondo as mãos. Então ele impôs as duas mãos e perguntou ao homem o que ele via. É significativo que este homem disse que viu: vejo homens como árvores que anda, eu os vejo. Vamos raciocinar um pouquinho sobre isso, irmãos. Um homem tem uma estatura de 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Uma planta que chegue a essa altura não é necessariamente chamada de uma árvore. Mas ele não disse, eu vejo arbustos que andam. Eu vejo plantas que andam. Nós aqui no Brasil temos, por exemplo, a acerola. A acerola cresce 2,5 metros, 3 metros, no máximo 3,5 metros. É um arvoredo, não é exatamente uma árvore. Passou de ser um arbusto. Em alguns casos, ele pode ser trabalhado para ser apenas um arbusto. E no Oriente Médio também tinham plantas assim, plantas que não cresciam muito, não chegavam a 2 metros de altura. Mas ele não disse, eu vejo arbustos transitando de um lado para o outro. Ele disse, eu vejo homens como árvores. Todavia, nada é dito sobre o caráter dessas árvores. E o Senhor de novo impõe as mãos sobre os seus olhos, mas agora manda que ele olhe para o céu, que ele olhe para cima. E a sua visão é totalmente restaurada. Recapitulando, esse gesto de Jesus, ao atender o apelo daquelas pessoas que suplicaram pela cura do cego, aquele gesto de Jesus de pegar o homem pela mão e levar para fora da região de Betsaida, nos remete lá a Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 19, verso 15 em diante. Quando Deus envia os anjos para Sodoma e Gomorra, e os anjos na madrugada avisam a Ló que vai ser destruído aquele lugar, e pede a Ló que pegue suas filhas, a sua mulher e seus genros e retire-se dali. E eles ficam ali protelando, até que amanhece o dia, o sol começa a surgir e aqueles homens tiveram que pegar a Ló e a mulher de Ló pelas mãos e sair como que arrastando eles para fora de Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos o texto.
Nós precisamos, irmãos, nos ater que a palavra de Deus nos adverte que nem todos que erguem templos e religiões em cima da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, nem todos aqueles que proferem o nome do Senhor e proclamam palavras, como o Senhor diz também em Mateus capítulo 15. Em Mateus capítulo 15, o Senhor fala: este povo, capítulo 15, hipócritas, 15:7, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com os seus lábios. Se aproximam com a boca, me honram com as suas palavras, mas o seu coração está longe de mim. Mas, aqui é importante, aqui essa palavra, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Apocalipse, no livro de Apocalipse, o Senhor conclama o seu povo quando o juízo está iminente sobre a Babilônia. Ele diz: saí dela, povo meu, para que não incorrais no seu juízo, porque o cálice da medida de sua iniquidade transborda. Nós precisamos atentar para o fato de que nós estamos vivendo um tempo, especificamente um tempo que antecede um pouco a pandemia, já que eu creio ser consenso que essa pandemia se coloca como um divisor de águas. Mas nós já vivemos um processo anterior a este evento e agora, posterior a ele, aonde denominações, religiões que usam a Bíblia, que pregam as letras que estão na Bíblia, mas não vivem o que diz o Espírito das Escrituras, da palavra do eterno Deus, santo, misericordioso, justo e santo, que não deixará passar nem um tio do pecado do homem, que é praticado em nome dele, pois já está declarado que de Deus não se zomba e o Senhor não se deixa escarnecer. Nós temos, assim, essas advertências. Betsaida se mostra um lugar aonde a humanidade, apontada metaforicamente como planta, se enquadra naquela palavra do Senhor em Mateus 15, quando ele diz: toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Será que essa indiferença que o Senhor encontra em Betsaida era porque não havia a religião do Deus de Israel lá? Será que não haviam sinagogas em Betsaida? Por certo que havia, e provavelmente muitas, e sinagogas repletas de gente bem de vida, pois Betsaida, como pertencente à jurisprudência da Galileia, era um lugar de preferência para judeus gregos, judeus helenistas que migravam do exterior de volta para Israel, e de pessoas, como acontece
acontece, como acontecia na própria Galileia, no centro da Galileia em si, aonde Jesus teve parte de sua vida, passou ali parte de sua vida. Certamente Betsaida era um lugar de pessoas inteligentes, pessoas cultas, pessoas bem de vida. E nós sabemos o que a própria palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz, que o evangelho vem para os pobres, porque os ricos entendem que já têm tudo e não precisam de Deus. Nós devemos atentar para a revelação que a palavra de Deus nos faz. No caso deste homem, o Senhor Jesus vai trabalhar o seu coração. Todo esse processo que Jesus fez, como nós já falamos anteriormente, ele poderia ter dito uma palavra e aquele homem passar a ver. Mas ele quis fazer todo um processo para deixar uma mensagem, um texto nas suas ações, que podem ser lido nas suas ações, que revelam que estar naquele lugar precisaria mais do que estar envolvido com uma religião que professava verbalmente, cujos lábios estavam honrando a Deus. Todavia, o coração muito, mas muito distante dele. Certamente que o Senhor poderia ter curado esse homem com a primeira colocação das mãos sobre os olhos dele. Mas Marcos relata que o homem, perguntado pelo Senhor se ele via alguma coisa, ele viu tudo distorcido. Isso reflete certamente a natureza espiritual de Betsaida. Isso reflete naturalmente a natureza religiosa, o entendimento distorcido do povo de Betsaida, do povo de Corazim. Diferente dos nossos dias? Não, de maneira nenhuma. No capítulo 12 também de Mateus, o Senhor, usando a figura da árvore, ele diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. João Batista, lá pregando no início do Evangelho de Mateus, ele repreendendo os escribas e fariseus, chamando eles de hipócrita, ele faz uma revelação também um tanto intrigante, na qual devemos, sugiro eu, fazer uma reflexão. Ele diz: também está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Analisemos. Eu já cortei a árvore com machado. Alguém mete o machado no chão? Não. Nós cortamos a árvore no tronco, a 1 palmo, a 2 palmos acima da terra, a meio metro acima da terra. Mas olhe que João Batista diz: já está posto o machado à raiz. É a eliminação. Não é como o Senhor diz lá no livro de Jó, que a árvore cortada, mesmo seu tronco estando na terra, ela torna a brotar e produzir uma nova copa. João Batista não diz isso. João Batista diz: o machado está posto à raiz da árvore. Isso significa a destruição, a eliminação, a rejeição definitiva e absoluta daquilo que se diz árvore de Deus, daquilo que se diz plantação do Senhor, mas cujos frutos são totalmente podres ou venenosos, como nós temos visto em nossos dias. Olha ao seu redor. Será que você não conhece alguém que está totalmente afastado do que outrora chamava de sua igreja?
está sem congregar, está abandonado, está largado. Certamente que pobre, que não tinha dízimo alto. Porque a estes, o pastor vai atrás. O pastor que quer a ovelha gorda e com espessa lã. A ele, essas interessam. E o que se ensinam nesses lugares? E o que se ensina nessas casas? O que se ensina? E não me refiro só às evangélicas, não. O que eu estou falando vale para Testemunha de Jeová, vale para catolicismo, vale para pentecostal, para tradicional, para todos. Um dia Jesus levantou-se de manhã e, começando a sair de casa com seus discípulos, viu uma figueira. E a figueira estava com uma folhagem muito boa, e naquela época era comum as figueiras terem frutos, ainda que não fosse época de se produzir os frutos na plantação. A figueira, ela tinha o seu fruto quase o ano todo, porque era uma provisão de Deus para que o viajante, o nômade faminto e sem recursos, pudesse encontrar ali, como na tâmara. Como na tâmara. A tâmara também é uma planta que produz muito e é um alimento e tem funções curativas. E Jesus vai àquela figueira e, chegando lá, não encontra fruto nenhum. O Senhor amaldiçoa aquela árvore e em Marcos diz que ela secou-se imediatamente. Meus irmãos, nós precisamos atentar para os dias em que estamos vivendo. Depois de passarmos por uma pandemia que assustou, apavorou a humanidade inteira. Se alguém em 2015 dissesse, alguém chegasse na televisão ou postasse na internet que dali a alguns anos haveria um fenômeno no mundo que pararia o planeta, fecharia por completo os maiores aeroportos do mundo, certamente que alguém riria da cara dessa pessoa. Mas isso aconteceu. Isso aconteceu e ainda estamos vivendo os resquícios deste evento chamado pandemia da Covid. Agora estamos aí com ameaças de guerra em diversas partes do planeta e em 2 polos que podem inflamar todo o globo terrestre, que é o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e agora os problemas que estão acirrando os ânimos entre Estados Unidos e China. Os sinais estão aí, meus irmãos. E a palavra de Deus está sempre, em todo momento, um texto está nos advertindo e está falando sobre fatos que foram escritos há 2.000 anos atrás. Aliás, há bem mais de 2.000 anos atrás, há quase 2.030 anos atrás. E que são patentes para os nossos dias. A questão é, quem está atento a isso? E quem não está no meio da nuvem inumerável de pessoas, que se contenta em viver o seu dia a dia como se fosse uma pessoa como outra qualquer. E domingo de manhã vai lá para a sua igrejinha, volta para casa e à noite vai e acha que está tudo bem. Você mora perto de uma dessas religiões e é uma cantarolia que parece até que o mal não existe. Alguém chama eles de cigarrinhas de Deus. 15, 20 anos instalados aqui. Nunca uma viva alma bateu na porta da vizinhança para trazer uma mensagem do reino de Deus, para trazer uma mensagem de um evangelho, para trazer uma palavra de salvação. Mas domingo às 18 horas, mas como cantam? Como cantam? Para eles estão fazendo para Deus, estão entregando a Deus tudo que Deus quer e tudo que Deus precisa. O cântico deles. Porque no demais, nada se vê.
nada se vê. A palavra de Deus diz que nós fomos chamados para proclamar o Evangelho. Há mais de 500 anos, o mundo tomou uma forma e que dentro dessa forma, de cidades urbanas, de cidades constituídas de bairros fechados, com ruas estreitas, com casas e prédios, firmou-se que o servir a Deus é fundar a igreja. Quantos já perguntaram para mim? Enoque, por que você não funda a sua igreja? Eu falei, porque eu não sou Deus, eu não tenho igreja não. A igreja que precisa já está fundada há mais de 2000 anos. Enoque, por que você não faz o seu trabalho? Mas eu estou fazendo, nas minhas possibilidades. Olha aí, são 2h53 da manhã, eu estou aqui pregando para vocês. Porque durante o dia não está sendo possível. E eu já fiz 2 vídeos sobre esse texto e joguei fora. Porque não estava transmitindo o que eu queria transmitir. O Senhor Deus está tomando pessoas pelas mãos. O Senhor Deus está levantando homens e está levantando mulheres no seu lugar quando é levantada por Deus. Não essas que estão subindo em púlpito, se apresentando como pastoras, porque isso não tem fundamento nas Escrituras, mas aquelas que são obedientes, que estão submissas a seus esposos, a seus maridos. Ou se esses não são salvos, elas estão trabalhando pela salvação deles, mas fazendo o seu papel e trabalhando para servir ao Senhor. Deus está levantando homens para proclamar a sua palavra. Deus está levantando homens e está mostrando para eles que há olhos que precisam ser curados, mas também corações que precisam ser transformados. E que uma vez feito isso, essas pessoas precisam sair de onde estão. Sair dela, povo meu. Para com esse ritualismo, abandona isso aí. Joga a tua carteirinha de membro fora. A tua salvação está aqui, não está na tua carteirinha, não é um crachá. Aqueles que não são salvos psicologicamente, mas são salvos espiritualmente, que estão proclamando a palavra de Deus, estão anunciando o evangelho da salvação. Dessa forma, nós percebemos que o Jesus paz e amor, o Jesus hippie que é anunciado por muitos aí, aceitem a Jesus, venha para nós, venha congregar conosco e sua vida vai mudar. O Senhor Deus vai transformar a sua vida. Não, Deus também tem juízos. Juízos, Deus anuncia juízos sobre a face da terra. Ele anuncia juízos. Em Isaías 21:10, ele falando a Israel, ele fala: malhada minha, trigo da minha eira. Preste atenção, trigo da minha eira. Nós podemos pegar João Batista de novo. Em certo evangelho, em certa narrativa, ele diz, o narrador fala do discurso de João, que é descrito de vários trechos, por um e por outro. Nenhum deles narra o discurso de João ali no início do evangelho por inteiro. E tem uma das narrativas que ele diz, ele pega o seu trigo no seu celeiro e a sua palha queimará na sua eira. A eira não é lugar de colocar trigo. A eira é lugar de queimar
queimar a palha. Mas ele diz lá em Isaías 21:10, ó povo meu, malhada minha, trigo da minha eira, ele vai queimar. Alguns que se julgam trigos, mas que na natureza não passam de joio. Todos olhando, falam, poxa, que trigo bonito. Mas o verdadeiro trigo, ainda que trigo, ele precisa cair na terra e morrer. Morrendo, ele produz muito fruto. Se não morrer, ele fica só. É inútil. É o sal que não salga. É a luz que não ilumina. O grão do trigo precisa cair na terra e morrer, porque se ele persistir em querer ficar na sua vaidade, existindo de si para si, ele vai ser destinado à eira de Deus, a ser queimado. E nós estamos vivendo um tempo em que estamos infestados de religiões em nossos bairros, infestados de denominações. Tem certos cruzamentos que você encontra 4 congregações chamadas igreja. 4 igrejas, uma de frente para a outra. Domingo de manhã, aquela balbúcia que ninguém entende nada. Mas durante o ano todo você procura uma viva alma anunciando o evangelho desses lugares e você não encontra. Quando encontra testemunha de Jeová, agora proclamando que manda a torre de vigia, porque nem lê a própria Bíblia estão autorizados mais a ler. Estão por aí, proclamando mentiras. Já usam uma tradução muito mais adulterada do que a nossa, que, como eu já falei nos vídeos, tem falhas. Esse texto mesmo de Marcos 8:22-26, nas traduções da Sociedade Bíblica do Brasil, você não vai encontrar as palavras depois tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. Você não vai encontrar essas palavras. Eu sei que eu tenho as traduções deles aqui. Então, a mensagem que eu venho trazer para os meus irmãos, para os meus amigos, é uma mensagem de despertamento. Antes que Deus tenha que te tomar pela mão e te tirar de onde você está, porque você está ali inutilmente, você está vivendo de si para si mesmo, e você precisa viver para Deus, você precisa viver para o Evangelho. Nós somos chamados para morrermos carregando a nossa cruz. Até porque cruz significa isso, morte. Mas muita gente não quer cruz, não. Que nem os colegas brincavam comigo lá na juventude, lá em 1986, 87. Se tua cruz é pesada, o problema é teu, a minha é de isopor. Não sei se você chegou a ouvir essa brincadeirinha, esse ditado. Dá teu jeito, carrega a tua cruz, que a minha é de isopor. Não. A cruz do servo de Deus, ela é uma cruz que tem o seu peso conforme a capacidade dele e conforme o que Deus determinou. E cada um deve tomar sobre si a sua cruz e seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor. Tem muita gente seguindo homens, irmãos. Tem muita gente acompanhando homens que têm doutrinas vãs, ensinando doutrinas de homens, cujo coração está totalmente longe de Deus. Mas Deus, ele é misericordioso. Ele foi lá em Sodoma e Gomorra, salvou alguns. Ele chegou em Betsaida, já foi salvando logo aquele cego. Trabalhou aquele cego, trabalhou o coração dele, fez ele enxergar direito com os olhos físicos, mas também com os olhos espirituais do seu coração. E é isso que precisa acontecer contigo, é isso que precisa acontecer conosco. Senão nós não passamos de meros religiosos, que ficamos até vendo Deus operar milagre onde não pode haver a ação de Deus. Recentemente, nós tivemos contato com uma pessoa,
convertida, batizada em uma denominação, mas reclamando que os crentes reprovam o filho que é kardecista. Ora, mas Deus curou ele de epilepsia através de uma sessão no Espiritismo. Então isso não é de Deus? Ó, irmão, isso é sério. Isso é muito sério. Hoje dia 11, ou seja, ontem, eu ouvi de uma pessoa: todo mundo que senta na minha frente, o Espírito fala comigo e diz tudo o que ela é. Pode chegar aqui se passando por santinho. E a pessoa tem sobre a mesa um terço de cordão de gotas vermelha e preta. Chegamos num momento, irmãos, que precisamos nos preocupar principalmente conosco mesmo. Se estamos de fato vivendo para Deus, se estamos de fato vivendo para servir ao Senhor, a quem professamos com a nossa boca, e se assim estamos vivendo, ou se só estamos vivendo de aparência, de ritos semanais, de ritos dominicais, mas na verdade nossos olhos não conseguem discernir e fazer diferença de um homem espiritualmente para um arbusto que não passam de folhas secas, aonde não há frutos. Não conseguimos enxergar o agir de Deus. O agir de Deus que está demonstrado na sua palavra, e essa sua palavra continua falando profundamente aos nossos corações. Aliás, Deus tem gritado como nunca gritou antes ao povo da terra. Porque está chegando a hora em que vai vir o juízo. O juízo final. E como o Senhor Jesus advertiu, muitos serão surpreendidos. Dirão para ele: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome expulsamos demônios. E eu vos responderei: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Olha o antagonismo de pessoas que viveram a vida até manifestando domínios espirituais, mas o coração não era conhecido de Deus, não é conhecido de Deus. Fica esta palavra para os meus irmãos, que Deus está pegando pessoas e levando para fora. Enquanto muitos gritam: aqui há uma bênção para você, escrevem nas placas das igrejas: Deus tem uma bênção para você aqui. Entrem aqui, está aqui. Mas quando vos disser, ele está no interior da casa, não acrediteis. Quando disserem, ele está no deserto, não saieis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. A sua palavra está aqui nos mostrando a verdade. O seu evangelho está aberto diante dos teus olhos. Que Deus te abençoe e que essa mensagem possa fazer você que está me assistindo refletir, ponderar com coragem. Não tenha medo. Eu passei algum tempo assustado quando as igrejas mostraram definitivamente, todas as denominações, que não me queriam nelas. Isso assusta a gente um pouco. A gente fica em casa, chega o domingo, a gente está em casa.
se unir com a esposa, ou então com algumas outras pessoas através do celular e fazer um culto por vídeo. Nosso coração não está preparado para isso. Mas tem uma coisa muito pior e que nosso coração não está percebendo. Nós estamos no meio de uma comunidade, nós estamos vivendo em um meio que está reservado, como que guardado para o juízo de Deus. E a proclamação já está feita em Apocalipse 4, Apocalipse 18, 4, se eu não me engano, o juízo de Babilônia, onde Deus fala: saí dela, povo meu, para que não incorrais nos seus juízos. Eu ouvi outra voz no céu, que dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Saí dela, povo meu. Deus tirou Ló e sua família, arrastando pelas mãos, de dentro de Sodoma, para que eles não perecessem ali. Entrando em Betsaida, alguém traz um cego a Jesus. E Jesus pega esse cego pela mão e sai andando com ele. E saiu de dentro da aldeia. E tratou aquele cego. Tratou não só a sua cegueira física, mas também a cegueira espiritual comum, natural, em Betsaida. E depois recomendou a ele: não volta mais para lá. Um grande shalom, que o Senhor Deus te abençoe.